Olá, boa tarde. Começa o programa Eclésia que, como é habitual, em cada quarta-feira, olha com a Fundação Ajuda à Igreja que sofre os cristãos perseguidos no mundo e as regiões onde a Igreja enfrenta maiores dificuldades. Um tema que recordamos em cada semana com Catarina Martins Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, e Paulo Aido, que é jornalista nesta instituição. E vamos falar, como se dizia, de temas relacionados com a liberdade religiosa, evocando dois países onde, de facto, o tema da liberdade religiosa é colocado em causa, desde logo o Líbano, que está mergulhado numa profunda crise económica. Mas antes disso, vamos até ao Paquistão, ao encontro de um jovem que deu a vida para evitar que um terrorista fizesse explodir uma bomba que transportava consigo. O caso é de 2015, mas o seu exemplo é cada vez mais recordado por todos. Akash was 18 years old when he stopped a suicide bomber from entering our church in Lahore. He was a volunteer to guard the church. There were more than 2,500 people that day in St. John's Catholic Church. Mass was being celebrated. He saw a man trying to storm into the church. The man said he had a bomb, but Akash didn't move. He held the terrorists to keep him from entering the church. The bomber blew himself up. Akash was killed instantly, but he saved many. It was an act of love. Akash was a young Catholic like me. He also experienced harassment, threats, and discrimination just for being a follower of Jesus. Akash, that like the martyrdom of many other Catholics in Pakistan, is our inspiration to endure until the end. In St. John's Parish, even after the attack and death of Akash, we have over 800 baptismas a year. We might be a poor church in resources, but we are rich in faith and love. I wonder if I could do the same as Akash. Even to convert to Islam would make our lives easier, but we don't. Every time I think of his death, I remember St. John's Gospel. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. O exemplo de um jovem que é recordado cada vez mais, Paulo Aido, sobretudo agora em que grupos radicais no Paquistão têm obrigado os cristãos a promover a proteção das próprias igrejas. É verdade, é verdade. Infelizmente é preciso haver cada vez mais pessoas no Paquistão que assumam o trabalho deste jovem, Akash Bashir, que impediu, e nós vimos isto nesta peça, com a própria vida, um massacre na sua igreja. De facto, hoje em dia no Paquistão, os cristãos têm, infelizmente, de formar até equipas de voluntários para garantirem que as suas igrejas não sejam atacadas, não sejam um palco também de atentados terroristas. Toda esta prevenção securitária nas igrejas pode parecer um bocado excessiva para nós, aqui em Portugal ou nos países da Europa, mas em países como no Paquistão, as coisas têm que ser vistas, de facto, noutra perspectiva, e isto também diz bem sobre a ameaça permanente sobre os cristãos e outras comunidades minoritárias neste país, mas também diz muito da coragem destas comunidades, porque eles assumem publicamente a sua fé num ambiente muito hostil. E por causa de tudo isto, os cristãos do Paquistão, claro, são merecedores de todo o nosso reconhecimento. E do Paquistão, de facto, um país onde os cristãos precisam de se defender, de se organizar para se defender. Vamos até ao Líbano,
onde a crise económica está a conduzir cada vez mais famílias para o desespero. Apresentamos um caso, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre apresenta um caso de Georgette, uma avó que só consegue alimentar os seus 3 netos graças à solidariedade internacional. أنا قاعدة منطقة فقيرة ويعني الفقراء اللي بيقعدوا فيها هاي المنطقة ووضعنا سيء خصوصا بهالوقت هيدا اللي مرقين فيه من بعد الانفجار. وأنا عايشة مع 3 أطفال أولاد ابني عايشين لوحدنا هون بالبيت وأنا يعني ولي أمرهم وأنا اللي عم بربيهم وأنا ما عندي معين حدا يساعدني يعني غير الله واللي بعتوا لي إياهم. استلمت منها اليوم مؤسسة مساعدة الكنيسة المحتاجة، كتير انبسطت فيها لأنه رح أقدر آكل فيها شهر. نحن إلنا ظهر يعني مهمة يعني أكتر من الكرتونة اللي أخذناها واستلمناها، إنه حدا يفكر فينا. والحمد لله على كل شيء، برغم كل شيء صعوبة عم نمرقها الله معنا وحدنا ويسوع حدنا وما حدا يعني رح يتركنا لأنه الله عم بيبعث لنا عالم من بلاد برا وعم بيوصيهم فينا. وضع المسيحية إنه منيح بس منه زيادة يعني ويسوع معنا، ما حدا رح يقدر يشيلنا وما حدا رح يقدرنا يعني. بتمنى من العالم اللي عم تسمعني تساعدني وتساعد لبنان كله ولأولاد الطفالة كلها، وأنا بحاجة لله ولكل إنسان عم يسمعني. Catarina, esta avó libanesa representa a tragédia em que se transformou o Líbano, com muitas famílias a já não conseguirem, de facto, o seu próprio sustento. É verdade, e de facto esta é uma história trágica e ao mesmo tempo comovente. É trágica porque mostra de facto esta senhora, Georgette, esta avó, que tem de lutar diariamente para conseguir alimentar os seus 3 netos. Ao mesmo tempo também é comovente porque mostra de facto esta solidariedade internacional que existe para podermos alimentar todas estas famílias que precisam tanto da nossa ajuda. A crise que se vive no Líbano é mais sentida nas grandes cidades, Beirute é um exemplo disso, mas existem outras aldeias também com muitas dificuldades. É o caso de uma terra, de uma zona próximo da fronteira com a Síria, outro país que também está mergulhado numa grande crise, e é de facto, nesta zona vê-se de facto a solidariedade que existe também e que ajuda e que permite toda a sobrevivência de todas estas pessoas. Portanto, é o Vale de Bekaa, que é uma região muito próxima da fronteira com a Síria, e existe de facto um projeto extraordinário em que diariamente são fornecidas cerca de 1000 refeições quentes a todas estas pessoas que necessitam de ajuda. Portanto, é conhecida como a sopa dos pobres, é um serviço todo ele promovido pela Igreja, portanto, dinamizado pela própria Igreja, com a ajuda de voluntários, e como eu disse, são 1000 pessoas por dia que recebem uma refeição quente. Eu tenho a certeza que com esta ajuda, com esta solidariedade dos benfeitores portugueses, a vida dos cristãos no Líbano se torna um bocadinho melhor todos os dias. 2 situações, no Paquistão e no Líbano, que aqui trouxemos hoje, através da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, com a Catarina Martins Betancourt e Paulo Aide, que agradeço por terem estado no programa Eclésia. As dificuldades que muitas comunidades cristãs continuam a enfrentar. Agora chamamos a sua atenção para
A rede de arquivos de instituições religiosas, cuja sessão de lançamento tem lugar amanhã e no dia seguinte, por ser uma iniciativa em colaboração com o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, temos entre nós Paulo Fontes, docente e investigador desta estrutura da Universidade Católica. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais aqui no programa Eclésia. O que é que se pretende com esta rede de arquivos de instituições religiosas que terá uma sessão de lançamento amanhã? Mas qual é o objetivo e também o envolvimento do Centro de Estudos de História Religiosa? Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Esta é uma proposta que o Centro de Estudos de História Religiosa lançou e na qual está a trabalhar desde o ano passado. É uma proposta a médio e longo prazo que visa dinamizar, digamos assim, e envolver numa lógica de parceria todos aqueles arquivos ligados a instituições religiosas que pretendam desenvolver, dar visibilidade ao seu trabalho, desde logo, colaborar das formas que as instituições arquivísticas o pretenderem e contribuir, portanto, para um trabalho mais qualificado por parte dessas instituições, numa ligação entre a sociedade, as igrejas e confissões religiosas e a própria academia. Portanto, trabalhando em prol da memória histórica, não só dessas instituições, mas também de uma memória crítica da sociedade. É uma proposta que o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica promove e cuja, digamos assim, a sua sustentação e coordenação assume nesta fase de lançamento. Mas, desde já, com a alegria de podermos dizer que há um conjunto de entidades parceiras com as quais estamos em diálogo e que aceitaram connosco promover esta iniciativa. Entre elas, a Conferência Episcopal Portuguesa, nomeadamente por via também da sua Comissão Episcopal dos Bens Culturais da Igreja, para os Bens Culturais da Igreja, mas também o COPIC, portanto, a Conferência Portuguesa das Igrejas Cristãs, a União das Misericórdias Portuguesas, os próprios institutos religiosos, a Caritas, ou seja, há aqui um conjunto de entidades que estão neste momento com um trabalho que já é de anos, portanto, há uma grande diversidade de instituições, há uma grande diversidade de arquivos que vão da escala local à escala nacional, à escala regional. Há trabalho técnico bem feito, há trabalho ainda muitas vezes muito amador também, há que o reconhecer, mas há uma vontade, e essa vontade vem no seguimento de um trabalho de formação, de sensibilização, que nós próprios e muitas outras instituições têm vindo a fazer ao longo dos anos. É uma tendência a que se assiste, essa das instituições começarem a valorizar o seu património, nomeadamente no que há de escrito e de relatos do passado, percebendo cada vez mais que esta presença do passado ajuda essencialmente também a projetar futuro, e não há futuro sem o conceito do caminho percorrido? Exatamente. De facto, as sociedades atuais têm vindo crescentemente a valorizar e a trabalhar a área do património, por um lado, e, por outro lado, a valorizar também a necessidade de uma revisitação da própria história das sociedades, numa perspectiva de uma memória crítica, digamos assim, que é aquilo, no fundo, que a história pode oferecer. Evidentemente que o património muitas vezes é valorizado na sua dimensão mais visível e de fruição mais imediata, seja o património arquitetónico, artístico, musical. O património documental, digamos assim, é aquele que normalmente é o parente pobre nestas iniciativas e na ação das próprias instituições. Mas percebemos hoje, e na sociedade portuguesa já temos uma distância temporal de mais de um século relativamente a muitas instituições de natureza particular ou privada que têm nas mãos um acervo significativo e a que têm muitas vezes que organizar, salvaguardar e disponibilizar para que se possa também trabalhar
historicamente, sobre a história das instituições. Portanto, esta necessidade existe e é constatada pelas próprias instituições, daí a necessidade de uma lógica de cooperação, porque é um trabalho hoje também que exige tecnologia, que exige um conhecimento técnico e científico. Nós próprios, como centro universitário, começámos já há muitos anos a trabalhar nesta área, mas desde 2015, por exemplo, criámos com acesso a software aberto, livre, como se diz, uma plataforma de arquivos onde disponibilizamos descrições de arquivos que estão organizados, não só aqueles que estão à nossa guarda, com os quais nós trabalhamos, mas outros, e tem já um número muito significativo, quer de descrições arquivísticas, várias dezenas de milhares, quer também já digitalizações de documentos que facilitam muito o trabalho depois da investigação na consulta dessa mesma documentação. Portanto, é uma lógica, é um convite a uma lógica de colaboração e de parceria no respeito pela autonomia, pela liberdade e pela responsabilidade das instituições. Esta sessão de lançamento começa amanhã e depois vai juntar várias destas instituições, também detentoras de arquivos, alguns especialistas. O que é que vai acontecer? Decorre online, obviamente. Corre online. Tem que ser, mas o que é que vai acontecer ao longo destes 2 dias? Corre online, o que, sendo num certo registro uma limitação, também tem um potencial, que é permitir uma participação mais numerosa, digamos, e de pessoas que se encontram não só no país, mas já temos inscrições de pessoas que de outros pontos do mundo se interessaram pela iniciativa. Portanto, nós temos a sessão organizada em 2 tardes. Na primeira teremos uma reflexão mais, eu diria, de enquadramento, de contextualização, uma espécie de ponto de situação, estado de arte, onde nos encontramos neste trabalho, à escala europeia e à escala nacional. Teremos connosco o Thomas Anyer, que é arquivista na Diocese de Pölten, na Áustria, e que coordena uma rede europeia de arquivos de instituições variadas, à qual fazemos parte, o Ícaros, na qual fazemos parte, e temos depois, portanto, outros intervenientes. Temos também a colaboração da Direção-Geral de Arquivos e Bibliotecas, que aceitou até eventual colaboração futura na sua área própria e específica de trabalho. E depois teremos um segundo dia em que convidamos 10 arquivistas para nos apresentar o trabalho que estão a realizar ou que já realizaram em arquivos de instituições religiosas. É uma espécie de montra, vamos dizer assim, de uma apresentação daquilo que já foi possível realizar e dos desafios que se colocam nesse trabalho. É evidente que é uma amostra ainda, apesar de serem 10 arquivos de instituições, relativamente pequena quanto à diversidade. Para dar 2 exemplos, está fora dessa, por exemplo, os arquivos dos santuários, com os quais estamos em contacto e temos até trabalho, não terão uma intervenção direta nessa mesa redonda, mas este é apenas um primeiro momento, digamos assim, de lançamento deste projeto. Portanto, a ideia é precisamente, entre outras ideias, promover encontros mais especializados sobre tipos de arquivos, sobre tecnologias, sobre metodologias de trabalho e intervenção e, por outro lado, também ir fomentando a própria articulação e colaboração entre as instituições. Portanto, esta proposta vai depender, e aproveito para me dirigir a todos aqueles que têm à sua responsabilidade arquivos desta natureza, qualquer que seja a sua dimensão, para os convidar a entrar em contacto com a rede e, se assim o desejarem, a aderirem posteriormente à rede, para em conjunto desenvolvermos este trabalho. É um trabalho hoje que exige meios, e meios que são humanos, são técnicos, são financeiros, mas que muitos deles só os poderemos conseguir obter e trabalhar de uma maneira convergente, partilhando recursos, partilhando experiências, partilhando competências. E há procedimentos que convém também afinar, não é? Em concordância com práticas seguidas por outros arquivistas e outras estruturas de arquivo, para que depois, na partilha da informação e no acesso a ela, as coisas sejam muito mais também facilitadas. Não é? É verdade. Hoje a área dos arquivos já não é uma área amadora, digamos assim, é uma área com um grande grau de profissionalização,
com regras que estão estabelecidas a nível internacional, europeu e nacional, e, portanto, esse é um critério muito importante no trabalho que, como centro universitário que somos, procuramos desenvolver, que é precisamente incentivar que este trabalho não seja feito de forma amadora, mesmo que seja feito com poucos meios, mas que seja feito de forma qualificada, digamos assim. E essa qualificação passa pelos agentes técnicos que intervêm no património, mas passa também pelos responsáveis por confiar a equipas ou a pessoas competentes e que precisamente possam trabalhar de modo concertado em rede, de uma maneira qualificada, procurando preservar não só e tornar acessível, não só para hoje, mas para o futuro, esse património que é fundamental para a memória das sociedades. E esse é um ponto que eu queria também, por último, sublinhar, é que não é possível conhecermos a história das sociedades, e no caso concreto da sociedade portuguesa, sem o acesso aos arquivos. É evidente que as instituições serão sempre livres de facilitar mais ou menos, de colocar condições, isso há regras, há legislação em geral, e as instituições terão a possibilidade de criar os regulamentos dos seus próprios arquivos, mas também, e temos casos muito interessantes de instituições que vieram ter connosco dizendo, mas estão a falar desta área de trabalho e nós não aparecemos, ninguém nos refere. E nós começamos por perguntar, e alguém sabe da existência, da vossa existência, dos vossos arquivos? Claro. É possível ter acesso a essa documentação? É para isso que serve a rede. É preciso que serve a rede, e nós vamos acompanhar também o que acontecer também nesta sessão que corre amanhã. E depois, Paulo Fontes, muito obrigado por esta partilha. Também, e desde já também ficam convidados a poder dar seguimento a este trabalho, que é um trabalho em progresso e que desejamos que possa avançar durante os próximos 3, 5 anos, de modo a termos aí, de facto, uma rede consistente e com trabalho na praça pública. Certamente, muito obrigado pela sua presença. A terminar, fica a proposta ainda para escutar mais logo o programa Eclésia, na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.